Eu estou incumbido dessa responsabilidade, querido, de trazer a palavra de Deus, e nós estamos em missão. Eu quero falar hoje um pouco sobre a pregação do Evangelho do Senhor. Abra sua Bíblia lá em Romanos, capítulo 1. Nós vamos ler o verso 16. Pastor, tem água? Água? Romanos capítulo 1, verso 16 diz: porque eu não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Mais uma vez, porque eu não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Vamos ter mais uma oração? Pedindo por esse momento. Pai querido, muito obrigado pelo privilégio, a honra de estarmos aqui, Senhor, cultuando o Teu nome, Te adorando. Fala conosco também neste momento. Usa a Tua palavra, ó Deus, e o Teu Espírito Santo para nos incomodar. E que possamos, ó Deus, a cada dia sermos mais parecidos com o Teu Filho Jesus. Abençoe esta igreja, Pai, o pastor Marcos, toda a sua equipe, liderança, cada irmão, ó Deus, irmã. Peço a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Amém. O tema da mensagem escolhi para hoje é o Evangelho que transforma vidas. Obrigado, irmã. Evangelho que transforma vidas. Quando nós assistimos filmes de super-heróis, homens e mulheres com vários poderes, o que você sente ao assistir esse tipo de ficção? O que você sente? E eu quero a participação dos irmãos aí. O que você sente quando você assiste um filme de super-herói? O que você sente? Eu tenho alguns sentimentos que eu já numerei aqui, mas eu queria que você falasse. O que você sente quando você assiste um filme de super-herói? A mulher, ela é maravilha. Ah, tá certo, muito bom. Fibra, o que mais? Fibra, qual o sentimento que você tem assistindo um filme desse? Suspense, o que mais? O que mais? Oi? Animação. Verdade. Justiça. Liberdade. Quem mais pensou em alguma coisa aí? Euforia. Exatamente o sentimento de, não é? Exatamente. Quem mais? Quando eu crescer, eu quero ser igual. Quando crescer, eu quero ser igual. Exatamente seu sentimento. Quem mais? O que você sente quando você assiste um filme? Oi? Nervoso. Oi? Medo. Pastor, assiste filme de ficção? De super-herói? Eu me sinto um super-herói. Me sinto... Olha aí, tá vendo? O pastor já se sente super-herói. Vai ter o filme do super-homem, que vai estrear agora daqui a pouco. Então, legal, muito bom, queridos. E realmente, o que existe em comum em qualquer filme de super-herói? Isso que nós falamos e mais algumas coisas. Eu gostaria de colocar, por exemplo, alívio. É um sentimento que a gente tem quando a gente assiste um filme de super-herói. Outro sentimento é paz, certeza, reviravolta, esperança, vitória, proteção, um sentimento de futuro garantido. Não é assim que a gente assiste um filme, é esse sentimento. Não, ele vai chegar, ela vai chegar, então a gente fica tranquilo. Alívio. Reviravolta, isso vai mudar, essa realidade, quando ele chegar, isso tudo vai acabar. Poder, queridos, é uma coisa conhecida e muito apreciada entre os homens. Demais. Quem não quer ser um super-herói? Heroína. E a história da igreja, queridos, está repleta de momentos em que o poder do Evangelho transformou vidas. E o tema é exatamente esse, o Evangelho que transforma vidas. O Evangelho que tem o poder de transformar vidas, o poder
para transformar vidas. E nos primeiros séculos do cristianismo, durante o período do Império Romano, muitos perseguiam os cristãos, muitos, mas acabavam sendo impactados pelo grande, forte testemunho deles e se rendiam a Cristo como seu Senhor e Salvador. Um exemplo disso é o caso do soldado romano Mártires de Sebaste, no século IV depois de Cristo. Os 40 mártires de Sebaste foram 40 soldados que prestavam serviço em Sebaste, no século IV, por volta aí do ano 320 depois de Cristo, que se tornaram mártires cristãos ao se recusar a prestar juramento de fidelidade aos deuses romanos. Não vamos adorar esses deuses romanos. E isso foi contra a vontade do imperador Licínio. E de acordo com os escritos de São Basílio Magno, 40 mártires que abertamente confessaram Cristo foram condenados por sua fé. Mas presta bem atenção como eles foram condenados. Eles foram colocados nus em um lago congelado perto de Sebaste em uma noite cruelmente fria, a fim de que morressem congelados. E entre os condenados, infelizmente, um apostatou e deixou seus companheiros. Se afastou, se retirou. Buscou um banho quente próximo ao local que estava previamente preparado para aqueles que negassem o cristianismo. E um dos guardas que vigiavam os mártires, e preste muita atenção nesse momento agora, ele viu um brilho sobrenatural que encobria os condenados. E naquele momento ele proclamou a Cristo como seu Deus. Naquele momento. E ele tirou as suas vestes militares e juntou-se aos 39 restantes, porque um havia desistido. Completando assim o número, novamente, de 40 mártires. Ao amanhecer, o corpo dos cristãos que ainda demonstravam sinais de vida foram queimados e as cinzas atiradas ao rio. Deus transformou um perseguidor em um mártir da fé. Um homem que estava ali para lançar fiéis em um lago congelado. Ele tirou a sua roupa, ficou nu e declarou que ele realmente servia ao Senhor. Ele acreditava. E ele foi morto naquele dia. Outro caso marcante, e já retrata a história de um missionário, lá na China, Jonathan Goforth. Há uma passagem na Bíblia que marcou muito a história dele, que diz assim, Zacarias 4:6, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. As palavras marcaram, nortearam todo o ministério desse missionário canadense. Ele nasceu em 1859 e Cristo o levou em 1936. E ele dedicou a sua vida a Cristo, recusando-se aí a ser guiado por outra voz, por amigos, pessoas que gostam de atrapalhar ali a nossa trilha, o nosso caminho com o Senhor. Não vá ser missionário, não vá se envolver muito na igreja, dedica seu tempo no seu trabalho. Geralmente essas vozes acontecem, aparecem. Mas ele se recusou a isso e disse, eu vou ouvir a voz do meu Senhor. E o jovem, então, Jonathan, teve uma experiência com Cristo aos 18 anos. E a partir desse encontro com o Salvador, ele passou a dedicar-se a Deus. Acordava 2 horas antes de ir trabalhar ou estudar, apenas para aplicar-se à leitura das Escrituras. 2 horas, imagine, que desafio para mim e para você. Um jovem de 18 anos. E então ele tem um chamado para ir à China, que ocorreu depois de ouvir o apelo de George Mackley em 1844, e que viveu até 1901, missionário, o primeiro missionário presbiteriano canadense na província chinesa.
Taiwan hoje. Então, o próximo passo foi fazer, então, uma matrícula em um seminário bíblico. Jonathan, ele se dedicou, entregou a sua vida ao Senhor, mas também ele queria mais. Então, ele foi se preparar, foi para um seminário, um instituto, para se preparar e trabalhar de tempo integral no ministério. E enquanto ele estudava, ele visitou algumas igrejas em busca de mantenedores. E todo missionário sabe que ele precisa de igrejas que o sustentem para realizar a obra do Senhor. E em fevereiro de 1888, já casado, ele parte então rumo ao Oriente sob o patrocínio da Igreja Presbiteriana Canadense. E ao chegarem à China, instalaram-se lá em uma base missionária no nordeste do país. Eles organizaram sua casa, compraram os móveis, casal ali animado para a obra de Deus. E assim que acontece quando a gente está animado, trabalho. E 2 semanas após a chegada e a organização da casa, sua casa pega fogo. E tudo é destruído. Perde tudo. Firmes no seu propósito, marido e mulher continuaram no país. Ainda tentando aprender a língua local, uma tarefa que parecia impossível para ele. Por mais que se empenhasse, ele não conseguia falar o idioma com fluência, não conseguia. Apesar disso, ele decidiu seguir para o interior e se fixar em Honan, também no nordeste da China. E na ocasião, Jonathan Goldford, recebeu uma carta do missionário inglês que talvez você conheça, Hudson Taylor. Já ouviu falar? Já leu algum livro sobre ele, a história dele? Pois é. Ele recebe uma carta deste grande missionário, que marcou a vida de muitos. E nessa carta, Hudson Taylor, que foi pioneiro no interior da China, ele diz o seguinte para ele: irmão, se você quiser entrar nessa província, deverá seguir de joelhos. De joelhos. Então, esse jovem missionário, de joelho, orando, colocando a sua vida diante do Senhor, ele enfrentava os desafios, oposição, mas sempre em oração, sempre com o seu lema, Zacarias, capítulo 4, verso 6, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. E desse modo, queridos, em oração, ele escapou aí de muitas perseguições, de ser espancado diversas vezes. Chegou até a dormir em estábulos, na companhia de animais, insetos, mas os milagres eles só se multiplicavam. E o trabalho foi crescendo em meio a grandes lutas. 5 dos seus 11 filhos morreram lá na China. Mas a despeito de tudo isso, ele ia abrindo novas frentes missionárias. Muitas vidas se converteram por meio de seu ministério. Em 1900, o trabalho em Honan estava no auge, mas aconteceu uma revolta, chamada Revolta dos Boxers. E fez a família ter que sair do país às pressas, porque todos os estrangeiros eram vistos como inimigos pelos revolucionários. Mas quando aquele movimento ele perdeu fôlego, eles retornaram à China e o trabalho continuou novamente avançando. Jonathan jamais abandonou as atividades evangelísticas, jamais. E as 3 décadas seguintes de seu ministério na China foram tempos de grande colheita de almas. Nem mesmo quando ele ficou cego de ambos os olhos, Jonathan parou de pregar. A família somente retornaria ao Ocidente em 1934, devido a um problema de saúde de sua esposa, problema sério. E de volta ao Canadá, este veterano, experiente missionário, ele seguiu pregando em diversas partes do país e dos Estados Unidos. Cego.
inspirando congregações inteiras a serem cheias do Espírito de Deus e a investirem na obra missionária. Enviar missionários, em sustentar missionários, em fazer algo por missões. É esse o desafio que ele trouxe. E no dia 8 de outubro de 1936, este homem de Deus faleceu, deixando para trás o testemunho de uma vida marcada pela presença do Espírito Santo. Alguém que buscou ser cheio do Espírito Santo pregando o Evangelho que transforma vidas. O Evangelho do Senhor. As boas novas que dão vida. Queridos, esses relatos mostram que o Evangelho ele tem um poder real e transformador. E é exatamente sobre isso que Paulo ele fala em Romanos capítulo 1, verso 16, sobre o poder, não de um super-herói que salva alguém ali, mas de um poder que emana do céu, que transforma vidas e que resgata pessoas do inferno, os transportam para a sua luz, maravilhosa luz, e os firmam sobre a rocha que é Jesus. Hoje nós veremos três aspectos desse poder. O primeiro aspecto desse poder é que o Evangelho, ele é o poder de Deus para salvar. O Evangelho é o poder de Deus para salvar. E Paulo começa afirmando, de uma forma muito categórica, que este poder, e somente esse poder pode salvar. Não é uma estratégia humana, não é um jeitinho de eu falar que vai salvar, mas é o poder de Deus que salva. O poder de Deus. Isso significa que ninguém está além do alcance da graça de Deus. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Então pense no próprio apóstolo Paulo. Antes de sua conversão, ele era um perseguidor feroz da igreja. Um inimigo declarado. Mas ao encontrar Jesus no caminho de Damasco, sua vida foi radicalmente transformada. Ele foi impactado com o poder do Senhor, que emana do céu. O Evangelho não é apenas uma mensagem bonita, ou um conjunto de regras morais. Não é isso. O Evangelho não é isso. Ele é o poder divino em ação, transformando vidas, resgatando pecadores e trazendo-os para um relacionamento vivo com Deus. Não importa quão profunda seja a escuridão do pecado, o Evangelho é a luz que traz vida. Não importa a situação que este homem ou mulher se encontre, podem ser alcançados por este poder que emana do céu. Muitas vezes nós chegamos em um momento da nossa vida que nós achamos que não tem mais salvação, que não tem mais jeito. Ah, fulano, não tem mais jeito. Ah, aquela lá não tem mais jeito, foi embora e desistiu. Felizmente nós pensamos assim. Mas nos esquecemos neste momento de que o poder emana do céu, não das nossas estratégias ou palavras, mas é do poder que vem do alto. Então, se você tem orado por alguém, se você tem esperado a conversão de alguém, você tem orado pela sua família, talvez um filho, um pai, mãe, um tio, um primo. Deus, ele tem o poder. Ele tem o poder para transformar vidas. Amém. Então não desista de orar. Não desista de clamar. Não desista de fazer a sua parte. Não desista. Porque o poder é de Deus. É Deus quem vai operar. É Deus. Nós apenas somos instrumentos nas mãos de Deus. Apenas isso. Mais nada. Mais nada. E eu queria, queridos, dentro desta realidade de condição pecaminosa que nos encontramos, e muitas vezes nós olhamos para alguém, nós já temos o Senhor, olhamos para alguém que está numa condição, no fundo do poço, na lama, no lamaçal, como os Salmos falam. Nós achamos que não tem mais jeito. Eu quero ilustrar aqui com uma história da Bíblia,
lá em João capítulo 4, que vai trazer isso de uma forma mais clara. O Evangelho de João capítulo 4, se você quiser abrir a sua Bíblia, nós vamos ler aqui do verso 1 ao 26. Verso 1 ao 26. Diz assim a palavra de Deus: quando Jesus lhe soube o que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. Era-lhe necessário passar pela região da Samaria. Assim Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água. Pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como, sendo o Senhor judeu, um judeu pede água a mim, que sou mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu: se você conhece o dom de Deus, e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu: o senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, quero que me dê essa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Jesus disse: vai e chame o seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu: não tenho marido. Então Jesus disse: você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5, e esse que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade. A mulher então lhe disse: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus respondeu: mulher, acredite no que digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher respondeu: eu sei que virá um Messias chamado Cristo, quando ele vier nos anunciará todas as coisas. Então Jesus disse: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Somente até aí, depois nós vamos continuar. Queridos, que história surpreendente, maravilhosa. Não importa quão profunda seja a escuridão do pecado, o Evangelho é a luz que traz vida. Veja a situação desta mulher. Veja. Humilhada pela sociedade, excluída por causa da sua condição moral. Uma mulher esquecida. Não queria se envolver com ninguém. Estava no poço naquele horário porque não ia encontrar ninguém. Era uma mulher solitária. Vivendo em pecado. Destruída. Destroçada. Uma condição onde as pessoas viravam o rosto dela e não queriam olhar para ela. Esta é a realidade do poder
de Deus. Ele transforma qualquer ser humano, qualquer vida. Ele tem o poder. E é muito importante enfatizarmos isso, porque nós hoje, e eu falo nós, a igreja evangélica atual, ela tem se utilizado de muitas ferramentas e que estão invertendo os papéis. O poder emana do céu para transformar vidas. Quando você entra no Instagram, no Facebook, nas redes sociais, você tem propaganda de métodos para crescimento de igreja. Já viu, pastor? Em 2 semanas, sua igreja tem o dobro de membros. Como assim? Aprenda com o pastor fulano de tal, que em 1 mês saiu de 300 para 3.000. Oh! Método para ganhar vidas. Será mesmo? Será que são vidas que estão se rendendo a Cristo? Que estão dobrando seus joelhos? Será que são vidas como daquele soldado de Sebaste, e ele é tocado pelo Espírito Santo de Deus, e ele tira sua roupa, e ele fica nu e se joga no lago para morrer junto com os outros 30? Será que é isso que está acontecendo? Será que essa realidade, desse método Será que isso é real? Claro que não, queridos. Nós sabemos muito bem que isso não vem de Deus, não. Não vem de Deus. O poder vem do céu, que tocou aquele homem que se jogou na água, entregando a sua vida ao Senhor, dizendo, não tem outro caminho. Ele já parou para pensar o que aquele soldado ele deixou? Toda a sua família. Naquele momento, ele nem deu tchau para a família. Você pensou nisso na hora que eu falei aqui a história? Que eu li a história dele? Ele nem deu tchau para o pai, para a mãe, ou para os filhos, ninguém. Ele foi tocado por quem? Pelo poder de Deus. E então ele abandona. Jesus já tinha falado isso, lembra disso? Quem não abandonar a sua família, pai, casa, bem, não tem parte comigo. Não tem. E aquele homem, ele abandona tudo, e ele entende que o poder que emana do céu, pelo testemunho daquelas vidas e pela palavra de Deus transformadora, o evangelho que transforma vidas, ele se joga na água gelada. Esse é o poder de Deus. Não estratégia que em 1 mês a sua igreja vai dobrar. De 300 para 3.000 membros. É o poder de Deus em ação. Assim como aquele soldado romano, queridos, muitas pessoas são salvas ao se depararem aí com essa verdade do evangelho. Deus tem formas surpreendentes de alcançar aqueles que parecem inalcançáveis. Aqueles que nós temos na nossa mente, que olhamos e falamos, nessa conta não tem como. Lá em Piracicaba, nossa cidade, há muitos anos atrás, tinha um pedinte viciado em drogas, e ele sempre estava pedindo dinheiro para comprar droga, e ficava jogado no chão, na rua, uma condição triste. Até que um belo dia, eu o encontro passando pela mesma rua, com a Bíblia na mão, com a barba feita, cabelo cortado, roupa novinha, diferente, andando pela rua, feliz da vida. Eu parei e tive que olhar aquele homem. Será que é o mesmo? E ele estava sorridente e alegre, caminhando na rua. É o poder de Deus que transforma vidas. É o poder de Deus que transforma vidas. Somente o Senhor pode fazer isso. Querido, o segundo aspecto aqui deste poder é que o Evangelho é o poder de Deus para restaurar. O Evangelho é o poder de Deus para restaurar. O Evangelho não apenas salva, mas também transforma, restaura a vida daqueles que creem. Muitos acham que não há mais solução para os seus pecados, que seu passado os condena para sempre. Mas o poder do Evangelho não apenas perdoa, como também transforma. O que diz lá 1 João, capítulo 1, verso 9? Alguém se recorda desse texto? 1 João, capítulo 1, verso 9. Ele é fiel para nos perdoar os pecados e nos purificar. Exatamente. Então, interessante que esse texto aqui de 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É para crente que ele escreve. É para crente, não é para o ímpio. Ele está falando com o cristão. Quando ele escreve, ele está dizendo para as igrejas espalhadas.
Então, esse trabalhar de Deus, essa transformação vai acontecendo, a santificação, o poder de Deus, ele está em ação. A mulher samaritana aqui, ela encontrou Jesus em um momento de desilusão total. Sua vida marcada por relacionamentos fracassados foi restaurada ao ouvir a verdade de Cristo. Ela se tornou uma testemunha viva da transformação que Jesus pôde operar. É isso que nós vemos em sequência do texto, e nós já vamos ler. Então Deus não apenas salva do inferno, mas Ele também nos restaura para uma nova vida cheia de significado, cheia de propósito, com direcionamento, com clareza. Ele tira as vendas dos nossos olhos e nós conseguimos enxergar o que é viver neste mundo, para quem nós vivemos, qual o objetivo. Quando nós encontramos o Senhor, quando uma pessoa encontra o Senhor, a sua vida ela ganha um novo significado, ela ganha, na verdade, um significado que antes não tinha. Quem não tem Cristo busca intensamente um significado, um propósito, mas não encontra. Porque esse significado, esse propósito, ele só é encontrado na pessoa de Jesus. Na pessoa de Jesus. Então Jesus, o Senhor, nosso Deus, Ele salva, mas não apenas salva, Ele restaura, Ele dá propósito, Ele dá direção, dá significado. Às vezes, nós vemos pessoas que são alcançadas pela graça de Deus e o poder de Deus entre ação. E nós observamos que está demorando ser transformado alguma coisa naquela vida. Já passou por isso? Mas vamos orar um pouquinho mais, não é verdade? A gente fala, vamos orar um pouquinho mais. O poder de Deus está agindo, restaurando, reestruturando, reconstruindo, trabalhando naquela vida. O processo é um processo de crescimento. Não é imediato. Quer ver como não é imediato? Veja a sua vida. Veja a minha vida. Nós estamos em constante crescimento. É um processo. Então, quando você entregou sua vida ao Senhor e hoje você está em constante processo de crescimento. E talvez tenha alguma coisa que quando você entregou a sua vida ao Senhor, até hoje, ainda você esteja lutando. Ainda você esteja lutando. E pedindo que Deus te limpe, te restaure, te direcione, te ajude, te liberte, te livre. É um processo. É um processo. É um processo de abandono, sim. É um processo de cura, é um processo de libertação, é um processo de restauração. Sim, é um processo. É um processo. Não é algo imediato. É algo que somente o poder de Deus ele pode realizar. Então, queridos, o Evangelho é o poder de Deus para restaurar. Vamos ler agora aqui, já entrar no terceiro aspecto, que é o que nós vamos finalizar, que diz assim, João 4, 27, continuando a nossa leitura, diz assim, acompanha aí João capítulo 4, verso 27, nós lemos até o 26. Vou ler o 26 aqui. Então Jesus disse, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher. Mas ninguém perguntou, o que está querendo? O que ele está querendo? Ou, por que o Senhor está falando com ela? Verso 28, quanto a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade e disse ao povo, venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele, por acaso, o Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus, dizendo, mestre, coma. Mas ele lhes disse, tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a dizer entre si, será que alguém lhe trouxe algo para comer? Olha a cabeça dos discípulos. Verso 34. Jesus declarou, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo, levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita.
Quem colhe recebe desde já a recompensa e ajunta o seu fruto para a vida eterna, para que se alegrem ao mesmo tempo que semeia e que colhe. Pois no caso é verdadeiro ditado: um é o que semeia, outro é o que colhe. Eu os enviei a colher o que vocês não semearam, outros trabalharam, e vocês aproveitaram o trabalho deles. Muitos samaritanos, verso 39, daquela cidade creram em Jesus, preste atenção agora, por causa do testemunho da mulher que tinha dito: ele me disse tudo que eu já fiz. Quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles, e Jesus ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da palavra de Jesus e diziam à mulher: agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Amém, queridos? Amém. Reconhecimento, salvação, transformação, restauração. E o último aspecto aqui que eu gostaria de compartilhar com a igreja é que o Evangelho é o poder de Deus para enviar. Para enviar. Uma vida transformada, queridos, eu quero dizer que ela não permanece em silêncio. Uma vida que foi salva, uma vida que foi restaurada, ela não permanece em silêncio. Não. Quem experimenta este poder do Evangelho, ele é chamado a compartilhar a palavra de Deus. Paulo, após a sua conversão, ele se tornou um dos maiores missionários da história, levando o Evangelho a diversos povos e nações. Jesus ordenou aos discípulos: vão e façam discípulos de todas as nações. Mateus 28:19 nos traz essa realidade. O Evangelho nos impulsiona a levar essa mensagem adiante. Aquele que tem a chama viva, ardente dentro do seu coração, ele não consegue ficar quieto. Ele fala. Você e eu, nós somos realmente chamados para sermos testemunhas vivas do poder de Deus, proclamando a transformação que Ele realizou em nós. Nós precisamos reconhecer a necessidade de avançar, levando outras pessoas ao conhecimento real do poder de Deus que transforma vidas. Este homem, Jonathan Goldford, que nós falamos aqui, missionário, que respondeu ao sim do Senhor, ele disse: eu vou. Ele creu no Senhor, sua vida foi sendo transformada pelo poder de Deus, e ele então acordava 2 horas antes de trabalhar e estudar, e ele lia a palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela transforma. Ele não ficou ouvindo somente um YouTubezinho, um negocinho, não, ele leu a Bíblia. E era 2 horas antes dele ir trabalhar ou estudar. Aí a gente olha a estatística hoje da igreja evangélica brasileira, e eu vou falar a estatística dos batistas. A média é que as pessoas leem a Bíblia aí por dia, 2 minutinhos, 3 minutos, a média. Isso é um desafio para nós, queridos. Nós devemos seguir o exemplo de quem? Ele nos deixou exemplo a seguir. Os apóstolos, a pessoa, Jesus em primeiro lugar. Mas este homem deixou exemplo a ser seguido. Mesmo na sua juventude, quando ele então entrega sua vida ao Senhor, ele é transformado. E então ele é enviado, porque ele entrega a sua vida. Senhor, me usa para a tua glória. Eu quero ser usado. E então ele é enviado. Ele não só aceitou o Evangelho e creu, mas ele permitiu que o Evangelho inundasse a sua vida de tal forma que ele não conseguiu se conter nem mesmo no lugar que ele estava. Ele teve que viajar, ele teve que falar onde as pessoas não estavam escutando, não tinham oportunidade. E é isso que Paulo falou. Paulo disse isso. Eu vou pregar o Evangelho não foi anunciado porque eles precisam ouvir. E talvez Deus tenha te chamado para você pregar o Evangelho em algum lugar. Talvez aqui nesta igreja Deus tenha levantado alguém que está em silêncio ainda. Aceitou Jesus,
está sendo restaurado e transformado dia a dia para ser a imagem de Deus, de Cristo, para a glória dele, de glória em glória, sendo transformado, mas ainda não disse sim ao chamado de Deus para a sua vida. Ainda está travado, com medo, resistente. Quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, que Deus, Ele não apenas transforma vidas, não apenas restaura, não apenas salva, mas Ele envia. E você tem a oportunidade de servi-lo também ao Senhor, trabalhando de forma integral no reino de Deus. Ou, se Deus tem tocado o seu coração para você trabalhar no seu bairro, na sua cidade aqui, no seu trabalho. Talvez um dia Deus tenha falado assim, olha, eu quero que você comece a ser uma luz ali no seu trabalho, onde você está. E aí então você ficou receoso, com medo. Eu quero dizer para você, não deixe morrer isso não na sua vida. Deixe Deus te usar para a glória dele. Deixe Deus usar a sua vida. A transformação que Deus opera em nossas vidas, ela não impacta apenas a nós, mas aqueles que estão ao nosso redor. Deus, Ele quer usar a sua vida para a glória dele. Para a glória dele. O Evangelho, queridos, ele é mais do que palavras. É o poder de Deus que salva, restaura e envia. Assim como Deus mudou a vida de Paulo, da mulher samaritana, de inúmeros cristãos ao longo da história, Ele continua transformando vidas. Se hoje você já experimentou esse poder, seja um instrumento para levá-lo a outros. Se ainda não experimentou, saiba que Deus, Ele deseja transformar a sua vida. Se você está aqui hoje e ainda não experimentou esse poder que pode transformar a sua vida, entregue a sua vida a Ele. E comece a experimentar este poder que transforma vidas e restaura. Não há pecado tão grande que a graça de Deus não possa alcançar. Não há. Não há. O Evangelho é o poder de Deus em ação. Cristo, Ele é o centro das nossas vidas. Ele deve ser o centro. Quando nós olhamos para Ele, sendo o alvo maior da nossa existência, após o nosso novo nascimento, deste nascimento para a glória de Deus, o nosso alvo é Jesus Cristo. Então, que Ele seja realmente o seu norte. Que a sua corrida esteja em direção a Ele, não a outra coisa. Creia, seja transformado. Compartilhe esta verdade para a glória de Deus. Posso fazer uma oração, pastor, nesse momento? Feche seus olhos. Eu queria que você orasse. Eu queria que você colocasse a sua vida diante do Senhor. Deus, Ele, através de sua palavra, não volta vazia. Ele falou algo ao seu coração. E de forma muito particular, eu quero te perguntar, o que Deus falou contigo hoje, meu irmão? O que Cristo falou contigo hoje, minha irmã? Deus, Ele tem um propósito na tua vida. Assim como Ele chamou aqueles homens pecadores, cheios de problemas, os apóstolos, Ele tem levantado homens e mulheres para transformar vidas através do Evangelho, e tem o poder para isso. A minha pergunta para você, minha irmã, meu irmão, é: Deus te chamou hoje? Ou tem te chamado? E hoje é mais um dia que Deus está incomodando a sua vida, então depois coloque a sua vida diante do Senhor. Fale com o pastor Marcos. Vá até ele e fale: pastor, eu quero trabalhar mais. Eu quero ser mais usado para a glória de Deus. Eu quero trabalhar mais na igreja, eu quero me envolver mais, eu quero ser um instrumento aqui. Deus talvez tenha te incomodado há muito tempo para você se envolver no ministério da igreja, numa área que está necessitada, e você tem olhado, e Deus tem falado: eu quero você ali. Responda sim ao Senhor, ao chamado dele para a sua vida. Pai querido, eu quero apresentar diante do Senhor todas as vidas que estão aqui, ouvindo esta mensagem vinda do Senhor. Ó Deus, se há alguém aqui que ainda não foi resgatado das trevas para a sua luz, ó Deus, que o Senhor faça obra neste coração. Como lemos hoje, somente o Senhor
tua palavra, teu evangelho, as boas novas têm o poder para salvar. Ó Deus, mas se há pessoas que estão aqui, que estão lutando contra o pecado, estão lutando contra tentações, dificuldades e lutas, ó Deus, ajude cada um de nós nas nossas dificuldades. Ó Deus, se há alguém aqui que tem sido incomodado pelo Senhor durante os anos para trabalhar mais, se envolver mais na obra, servir mais o Senhor, talvez até de forma integral, sair trabalhando e evangelizando e fazendo missões, ó Deus, que esta vida possa dizer sim, não ficar resistindo ao teu chamado, porque o Senhor tem chamado a todos nós. O Senhor chama cada um de nós para sair do nosso conforto, do nosso lar. Usa, ó Deus, cada um aqui para a tua honra e glória. E que daqui, ó Deus, saiam missionários, missionárias, homens de Deus, mulheres de Deus, semeando a tua palavra pelos povos, ó Deus, alcançando vidas para a tua glória. Abençoa o pastor Marcos e sua liderança na visão missionária. Ó Deus, que o Senhor seja exaltado, sempre através das nossas vidas e desta igreja aqui em Itarema, esta igreja batista, Pai, seja um instrumento valioso e poderoso nas tuas mãos aqui, Senhor. Nós rogamos isso a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a vida desta amada igreja. Pastor Marcos, muito obrigado pela oportunidade. Deus abençoe sua vida.